E aí o povo do PT vem aqui dizer que não tem nada a ver com o Master quando eles tentaram fraudar, sim, esta CPI com esse tipo de gravação apócrifa, ilegal e que depois foi desmentida pelos próprios autores. Agora não dá mais pra gente estar aqui querendo encontrar os ladrões do INSS e o governo tá com um discurso aqui de que é a favor e o tempo todo jogando contra e querendo impedir que essa comissão avance. Por isso, senhor presidente, quem tem medo do Master realmente é o PT, o Lula. E este governo que está afundado até a lama nesse escândalo. Deputado Maurício Marcon. Presidente, eu tenho uma questão de ordem, artigo 4º, inciso 4º, se me permite fazer a leitura. Claro. Fraudar por qualquer meio ou forma o regular andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado da deliberação. Então, presidente, acho que são 5 minutos a questão de ordem, se o senhor me conceder. Acho que é importante que o país saiba que um membro dessa CPI atuou para fraudar um depoimento nessa casa. O líder do governo na CPMI, presidente, segundo notícias do Estadão, participou de uma reunião em uma mansão de quase 500 metros no Lago Sul para descredibilizar Eli Cohen, que veio até essa casa e foi o principal denunciante do esquema de fraude do INSS. Ele foi gravado por um policial aposentado. Este policial acusou que Eli Cohen estaria recebendo 5 milhões de nós da oposição para prestar um depoimento contra o governo. Este policial depois foi ao cartório dizer que tudo foi mentira e que, inclusive, participou da reunião com este líder do governo nesta mansão e que a promessa a este policial era receber 30 mil reais mensais por 2 anos pela falcatrua. Este parlamentar, líder do governo que está nessa casa neste momento, inclusive apresentou, presidente, requerimento baseado nesta falsidade produzida, sabe-se lá com que dinheiro, provavelmente roubado, como é costumeiro, para que Eli Cohen voltasse a esta CPMI para desmenti-lo publicamente. Lembrando, colega Marcel, Eli Cohen foi quem fez as denúncias. O governo queria, de uma forma descarada, colega Crisóstomo, descredibilizar a testemunha que veio aqui e mostrou para todo o país a falcatrua promovida pelo governo Lula. Então, em resumo, presidente, este cidadão não pode mais participar dessa CPMI. Ele participou de um esquema, de uma reunião fraudulenta para coibir uma testemunha, gravá-la e mentir sobre ela. Essa é a postura do governo que tentou a todo custo enterrar essa CPMI. E é bom que se deixe claro, líder Marinho, que se fala em prorrogação por parte dos governistas dessa CPMI. Quantos assinaram até agora a prorrogação dessa CPMI? Nenhum governista, nem senador, nem deputado. Eles querem, brasileiro, que isso seja esquecido, porque o próprio filho do presidente da República recebia dinheiro roubado. Então, uma exigência da oposição, presidente, que quem ajudou a fraudar um depoimento, provavelmente com dinheiro roubado do povo brasileiro, seja afastado dessa CPMI. Pois não, excelência, obrigado. Primeiramente, excelência, essa não é uma questão de ordem. Está muito claro aqui que é uma matéria de mérito, com críticas à atividade parlamentar de membro dessa comissão. O artigo que Vossa Excelência cita, inclusive, é do Código de Ética e todas essas questões têm que ser levadas também a uma comissão de ética. De toda maneira, Vossa Excelência teve a palavra, pode colocar aqui com clareza os detalhes. Pois não, líder. Quero contradizer. Só um instantinho, por favor. Eu vou dar ao líder Pimenta, uma vez que se trata de um comentário em relação a uma atividade supostamente ilícita. Eu vou dar essa... Agora, essa é uma questão que tem que ser levada à comissão de ética da casa. Pois não, excelência. Presidente, em primeiro lugar... 2 minutos, por favor, excelência. Não, 5 minutos. 2 minutos, não, excelência. 5 minutos. 2 minutos. Pois não, excelência. Presidente. Meu senhor presidente, não foi questão de ordem. Não foi questão de ordem. Então não tem essa contradita. 2 minutos. Você vai dar 2 minutos. Vou dar. Pois não, excelência. Senhores. Em primeiro lugar, que nem citou o nome dele. Então, ele está vestindo a carapuça? Eu fui citado pelo o líder do governo foi citado. Foi citado? Eu não escutei. Não pelo nome, mas pela posição. Foi citado. Líder do governo. Se Vossa Excelência fosse citado como líder da oposição num levantamento, um questionamento como esse, eu lhe daria a palavra também. Isso é um precedente que vai não há precedente nesse caso. Sem falar o nome, presidente. Presidente, acho que o senhor é feliz em dar a resposta para ele, porque inclusive ele admitiu que participou dessa reunião publicamente. Então vamos ver o que foi discutido nessa reunião. Vamos ouvir o Paulo. Senhores, com muita tranquilidade, primeiramente, eu prezo e espero que todos nós prezemos sempre pelo respeito uns aos outros, porque aqui somos todos iguais. Não há diferença. Segundo ponto.
houve uma citação ao líder do governo, uma acusação séria, que não é uma questão de mérito, uma questão de ordem. Se fosse uma questão de ordem, eu a responderia da maneira, respeito perfeitamente o vosso comentário, a palavra. Mas vou ceder pela gravidade da citação, assim como cederia ao líder Marinho, se houvesse da parte do governo a mesma questão. Presidente. Pois não, líder Pimenta. Presidente, na realidade, isso trata-se de uma grande bobagem, presidente. Eu, assim como o senhor, assim como o relator, assim como o líder da oposição, todos nós aqui já fomos procurados por muitas pessoas tentando trazer informações sobre o que nós estamos investigando. Assim como o senhor e o relator já ouviram pessoas, assim como o líder do governo, o líder da oposição já ouviu, eu também já ouvi. Eu já ouvi pessoas que tinham denúncias para fazer a respeito do senhor, a respeito do relator, a respeito do deputado que me antecedeu, mas para todas as pessoas, presidente, eu tenho um critério. Tem provas. Tem depoimento formalizado, alguma autoridade, seja ela na polícia, no Ministério Público? Não. Então não me interessa. Para mim, senhor presidente, interessa são provas, documentos, depoimentos. De fato, fui procurado por esta pessoa, como fui procurado por várias outras pessoas, e para todas elas eu mantive a mesma conduta. Se tem documento ou prova, eu posso, inclusive, dar um encaminhamento e trazer para essa comissão. Na medida que nenhuma destas pessoas que me procurou, com denúncia contra vários parlamentares que, inclusive, estão aqui, inclusive esse que me antecedeu, como eu não tive comprovação de que aquilo que as pessoas me diziam era verdade, não me apresentaram documento, não prestaram depoimento da Polícia Federal, seja onde for, para mim o assunto está encerrado e é por isso que eu não trouxe o assunto para a CPI, presidente. As informações sobre o Eli Cohen, eu já tinha muito antes, são públicas, das relações que ele tem com pessoas que envolvem esta comissão. Portanto, é um factoide sem nenhuma seriedade, senhor presidente. Presidente, Deputado, pois não, foi relator. citado. Eu gostaria, em relação ao meu caso, que o senhor Paulo Pimenta tornasse público qual foi a pessoa e qual foi o motivo de relação a mim. Depois eu passo para Pois não, excelência. Não, mas pode falar A minha publicamente. também, Não, senhor não, presidente. Não tem, Paulo tá mentindo. Senhores, por favor. Senhores, depois. nós aqui trabalhamos com fatos, por gentileza. Passo para ti depois. Deputado Evair de Mello, primeiramente, depois o Zé Trovão, tá Mas, ok? presidente- Deputado Evair de Mello, só um instantinho, deputado Van Hatten, É vamos que dar o sequência. mesmo critério que foi dado para o deputado que antecedeu falar, eu acho que quando ele chega e bota suspeição sobre o relator também tem que ter 2 minutos, a menos que ele não queira para Mas, falar. excelência, eu também fui citado e não me sinto suspeito de nada. Bom, Viu como mas é que a banda aí vai toca do diferente? relator Com toda querer sinceridade. falar, Banda toca diferente. Porque, Mas olha, Vossa Excelência foi citado elogiosamente. eu não fui citado. Eu Fui citado entendi por aqui, pessoas que querem mas fazer eu denúncia. entendi, Olha, só se o relator não quiser falar, mas eu entendi aqui que o líder do governo acusou o relator de algo sem querer dizer o quê. não, Foi o que eu entendi. Vossa Excelência entendeu dessa forma, relator? Entendi, Então, presidente. Vossa Excelência tem 2 minutos para se Eu manifestar. gostaria só, presidente, que o senhor Paulo Pimenta tornasse público o que foi dito a ele, porque eu sou um homem público e não pode pairar nenhuma dúvida, assim como ele disse que muitos parlamentares aqui ele recebeu denúncia. Eu acho que a gente está num momento importantíssimo de passar esse Brasil a limpo. Presidente, fui citado. Não, excelência, não, por gentileza. Não, excelência. Agora, não, por favor, deputado Pimenta, vamos dar sequência nas Veja bem, palavras. senhor, só um Não, pouquinho. eu abri Só, a presidente, palavra, Vossa Excelência, para falar. Só um pouquinho. Pois não, excelência. Eu não sou leviano e responsável de receber qualquer informação sobre qualquer parlamentar sem prova e tornar isso público. Mas em respeito ao ilustre relator, com quem eu não tenho nenhuma dúvida, e por isso que eu não trouxe para cá e nem fiz questão de tentar tirar proveito de informação sem prova, eu vou informar ele. Se ele quiser depois, ele torna público. Assim como vou informar o deputado também do que eu recebi sobre ele. Se eles quiserem, eles tornem público. Eu não torno público acusação contra ninguém sem prova, presidente. Pois não, excelência. Não sou leviano e nem irresponsável. Pois não, líder Marinho. Só para dar um fecho aqui nessa situação, que foi realmente muito constrangedora, claro que à vontade para quem quiser falar depois, eu quero só lembrar que depois que nós ouvimos aqui a denúncia do deputado Macron e a réplica que nós ouvimos, Marcon, que na última reunião, o deputado fake news, aquele que teve que se retratar, que mente muito, foi obrigado pela justiça a se retratar, ele disse o seguinte: nós tivemos aqui agora a surpresa de saber que ele solicitou 5 milhões, o deputado, o advogado Eli Cohen, para ir contra o governo na CPI do INSS. Estou aqui com esse documento registrado por um ex-policial, Rogério Gomes, em que ele diz coisas absurdas. Por exemplo, o Eli pediu 5 milhões para Duda Lima, para que atuasse a favor do PL e direcionasse investigações para o sindicato de Lula, como diz ali.
Estou apresentando um requerimento para que ele venha bem aqui. Ele denuncia 2 senadores. Um eu não posso falar, sou eu, senhor senador. E o outro é o Flávio Bolsonaro, que tem mandado emissário para oferecer 5 milhões. Senhor presidente, essas mentiras que o PT tenha sacado nessa comissão de forma reiterada tem que acabar. Porque essa cortina de farmácia não faz bem a esta comissão. Eu quero anunciar aqui aos senhores que eu vou entrar com uma representação junto ao Supremo Tribunal Federal para que ele apure, o senhor ministro André, possa apurar essa situação, porque é grave. Como muito bem disse o relator, nós somos figuras públicas. Nós não podemos ter a nossa honra colocada aqui como se fosse um pano a ser enxovalhado de acordo com a conveniência ou a circunstância para se defender o indefensável. Então, quem conversou com quem recebeu de quem, o cidadão que fez uma confissão juramentada e assinou em cartório, eu acho que esse cara tem que ir lá se explicar ao STF e cada um fale o que deve falar. Agora, não dá mais para a gente estar aqui querendo encontrar os ladrões do INSS e o governo está com um discurso aqui de que é a favor e o tempo todo jogando contra e querendo impedir que essa comissão avance. Muito obrigado, excelência. Quando não está mentindo, está roubando. Presidente, eu quero lamentar que o senhor Vorcaro não veio aqui hoje. Quero lamentar que o ministro André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, tenha concedido essa autorização que fez com que ele não viesse. Eu tinha várias perguntas para fazer aqui para o doutor Vorcaro. Primeiro, esse banco dele não existia. Era um banco desconhecido. Quem ajudou ele a conseguir com o Campos Neto, indicado pelo Bolsonaro para o Banco Central, para que pudesse operar no sistema financeiro da maneira como operou? Por que razão, senhor presidente, Vorcaro, através do seu cunhado Zetel, deu as 2 maiores contribuições na campanha eleitoral do Brasil para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão o esquema criminoso de Vorcaro pagou para Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Por que razão 2 ministros do governo Bolsonaro, João Roma e Ronaldo Vieira Bento, são diretores do Banco Master? Por que razão um dos diretores é casado com uma Flávia, ex-secretária-geral do governo Bolsonaro? Que relações são essas que permitem que esse banco tenha captado títulos podres, tenha dado um golpe bilionário e o Banco Central não tenha feito nada? Por que Ibanez pegou bilhões de reais dos servidores públicos do DF? Por que Cláudio Castro pegou bilhões de reais dos servidores públicos do Rio de Janeiro e entregou para esse esquema criminoso que foi o maior contribuição da campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Estão aqui as digitais que provam. Bolsonaro é filho do esquema criminoso do Bolsonaro e essa investigação vai ficar clara. Lava sua boca, seu mentiroso. Senhores. Presidente. Presidente, Pela ordem, presidente. Não, por gentileza. Deputado, numa próxima oportunidade, eu vou pedir Vossa Excelência para se retirar do plenário. E eu não vou sair. Não, Vossa Excelência terá que sair, porque caso contrário... Você vai ter que fazer que nem o Dino, me tirar com a polícia daqui. Eu não vou diminuir meu mandato porque o senhor quer ficar aí badeando pro lado da esquerda. Falta de respeito. A sessão está suspensa por 5 minutos. Gente, eu preciso retomar minha intervenção no final, tá? Não é a primeira vez, presidente. Não é a primeira vez que o senhor fala que vai me tirar daqui. Agora, não vou aceitar com toda sinceridade ser desrespeitado, por quem quer que seja. A opinião pessoal de cada um é problemas. Agora, aqui, dentro da comissão, nós temos que nos tratar sempre observando o respeito e a ética desse parlamento. Pedi ao líder Marinho que conversasse, porque não quero tomar, mas se for necessário, eu vou pedir para retirar da sala. Eu lamento, mas eu vou ser obrigado a fazer isso. Presidente, o líder pediu, senhores, eu quietei, mas se o senhor quer fazer isso, pode mandar o segurança. Seus ex-senador Medeiros, eu vou pedir mais uma vez a Vossa Excelência que fale, se manifeste com toda a liberdade, mas que respeite com as palavras dos seus colegas, inclusive a ex-presidente que está aqui. Eu nunca desrespeitei Vossa Excelência em palavra, nunca desrespeitei em palavra alguma a Vossa Excelência. E me sinto desrespeitado aqui, nesse momento. Vamos dar sequência, eu vou devolver o tempo ao líder Pimenta, que estava falando e foi interrompido. E na sequência nós vamos dar a oitiva dessa casa que está prevista aqui. E eu peço, por gentileza, que a gente se contenha, porque
uma coisa é a manifestação, outra é a ofensa. Pois não, Excelência. Então, eu havia pedido pela ordem, não tinha falado ainda, acho que o senhor não viu, só se eu puder falar logo em seguida. Será dada a palavra. Obrigado. Pois não. Pode restituir meu tempo, por favor. Senhor presidente, a minha manifestação foi uma manifestação com um único objetivo: entender. Entender por que o ministro André Mendonça, que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo Bolsonaro, não permitiu que o Vorcaro viesse aqui hoje. Isso tem alguma coisa a ver com o fato de que o esquema criminoso do Vorcaro foi quem mais contribuiu para a campanha do Bolsonaro, do Tarcísio? Que relação existe entre o fato de que 2 ministros do Bolsonaro hoje são diretores do Banco Master e que a ex-ministra da Secretaria-Geral do governo Bolsonaro é casada com um dos principais diretores do Banco Master? Senhor presidente, que relação existe de cumplicidade entre o esquema criminoso que foi criado dentro do governo Bolsonaro, que tinha como presidente do Banco Central Campos Neto, que se omitiu, senhor presidente, e permitiu que este banco desse um golpe bilionário no país, oferecendo remuneração de capitais muito acima do que o mercado pagava. E mesmo assim, mesmo havendo toda essa suspeição, o governador do DF, Ibanez, pegou bilhões de reais dos servidores públicos. O governador do Rio de Janeiro pegou bilhões de reais dos servidores públicos e colocou nesse esquema criminoso para enriquecer quem, senhor presidente? Quem enriqueceu, senhor presidente, com esse esquema criminoso montado? Bolsomaster. Bolsomaster é o nome desse esquema criminoso criado no Brasil dentro do governo Bolsonaro. Pois não, Excelência. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, impossível não começar a fala reagindo imediatamente à fala anterior, porque aqui deveria estar, de fato, Daniel Vorcaro, que muito bem Vossa Excelência fez em antecipar a oitiva pela urgência para que estivesse conosco hoje aqui, e que não veio, no fim fugiu da raia, porque é um absurdo, mas a gente está ficando acostumado já, lamentavelmente, com isso, que os depoentes façam um acordo, conversem com Vossa Excelência por meio de seus advogados e depois não apareçam. Por que será que não apareceu? Será que não era por motivo justamente de que toda essa narrativa do governo cairia por terra com o senhor Daniel Vorcaro sentado ali? Porque, veja bem, Lewandowski, ministro do Lula até poucos dias atrás, 250 mil reais de contrato com o Master por mês. Manteiga, 1 milhão de reais de contrato com o Master por mês. A esposa do Moraes, 129 milhões de reais de contrato. O Lula recebeu o Vorcaro 3 vezes fora da agenda no Planalto, senhor presidente. E com o Galípolo, sem que ele tivesse avisado o então superior presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E aí, para concluir, senhor presidente, foi trazida aqui uma questão de ordem pelo deputado Marcon sobre encontro numa mansão. E sabe quem esteve presente e é dono da mansão? O pessoal do Grupo Victor. Meu Deus, não é possível. Que era o comprador do Master. E aí o povo do PT vem aqui dizer que não tem nada a ver com o Master quando eles tentaram fraudar, sim, esta CPI com esse tipo de gravação apócrifa, ilegal e que depois foi desmentida pelos próprios autores. Por isso, senhor presidente, quem tem medo do Master realmente é o PT, o Lula. E este governo que está afundado até a lama nesse escândalo. E aliás, senhor presidente, até muito estranho para encerrar aqui, pelo que sai nas notícias, que talvez amanhã Renan Calheiros viria a recebê-lo. Por que Renan Calheiros teria crédito com o Vorcaro e essa CPMI do INSS não? Acho que essa pergunta, mais do que retórica, ela é esclarecedora. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, Excelência. O que posso dizer em relação a ele vir aqui, ou qualquer, não estou colocando, é que aqui ele não teria benefício nem privilégio nenhum. Aqui ele teria que responder como uma pessoa comum. Eu não concordo em ter que mandar um avião da Polícia Federal buscar um banqueiro para vir depor com custo, com dinheiro pago pelo contribuinte brasileiro. Não concordo com isso. Eu penso que isso é um privilégio absurdo. Se ele tivesse preso, era uma outra coisa. Mas vamos aguardar. A gente vai, com paciência, com tranquilidade, a gente caminha e avança.